Olá, gente. Vamos a mais um tema no nosso direito penal aqui. E o tema hoje é a aplicação da lei penal no espaço. A nossa ideia é saber a aplicação da lei penal no espaço. É um tema muito cobrado aqui, nossa aula um pouquinho mais longa, não é isso? A aplicação da lei penal no espaço. Já vimos a aplicação da lei penal no tempo. Professor, como é que aplica a lei penal no tempo? Retroatividade ou irretroatividade, se for uma norma temporária, uma norma excepcional, ultratividade. Já vimos isso. E como é que eu aplico a lei penal no espaço? Ora, meu querido, primeiro eu vou aplicar a lei penal, o Código Penal, em todo o território brasileiro, claro. Então, na verdade, o que fala o artigo 5º do Código Penal? Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Muito simples. Então eu sei que o direito penal é aplicado no território brasileiro. Todo o território brasileiro, no mar territorial e no espaço aéreo correspondente. Território brasileiro, 200 milhas depois do pré-mar médio, se acabou a vegetação. O que é pré-mar médio, né? Maré alta, maré baixa. No meio. André, na maré alta a água vai até onde? Até aqui. E na maré baixa? Até aqui. O pré-mar médio é aqui no meio. E daqui no meio eu conto 200 milhas. Aquele é território brasileiro? É. E as 12 primeiras milhas? Zona econômica exclusiva. E depois, mais 188, para se fazer 200. O espaço, o território brasileiro. Mar territorial. E todo o espaço aéreo correspondente. Da terra e do mar, o espaço aéreo correspondente. Qualquer crime ocorrido ali, nesse lugar, inclusive eu estou aqui, dentro do nosso território, vou aplicar o Código Penal, a lei penal brasileira, sem prejuízo, evidentemente, das convenções, tratados e regras de direito internacional. Então pergunta ao professor internacional, senão até quero gravar para vocês também. Vou gravar um módulozinho de direito internacional, já pensei nisso, uma matéria que eu sei, só lembrar, relembrar e dar um módulo aí, nada profundo, mas aquele módulo para o cara matar a questão na prova, né? Eu não quero saber dos tratados internacionais. Então não vou falar de imunidade de diplomata, dos cônsuls. Qual é a diferença do cônsul para um diplomata, né? O diplomata representa o Estado. O cônsul representa o povo que está naquele país. Então, na verdade, nós temos algumas distinções aqui. Os tratados de combate a crimes internacionais, crimes de pedofilia. Então existem tratados que falam sobre essas matérias. Parar primeiro. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, que é muito importante, cara, todas as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então faz uma barra aqui. Então o território brasileiro, cara, não é só o território brasileiro, não é só o mar territorial e não é só o espaço aéreo correspondente, não. É também toda embarcação ou aeronave que esteja a serviço do governo, ou que sejam públicos, como por exemplo um porta-aviões brasileiro, aonde quer que se encontre. Como também as aeronaves brasileiras que estejam a serviço do governo ou que sejam aeronaves públicas. Um caça brasileiro, não é isso? Aquele avião lá que o governo Lula comprou para ele poder viajar mais agradável, não é isso? Quando ele estiver em missão oficial, aquilo ali é território brasileiro. Como também, gente, as aeronaves e as embarcações brasileiras, tá? Mercantes ou de propriedade privada, Gol, TAM, que se achem respectivamente no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. O mais importante é isso. Então, na verdade, gente, território brasileiro é o nosso território, o mar territorial, o espaço aéreo correspondente, como também é considerado uma extensão do território brasileiro, todas as embarcações e aeronaves que estejam a serviço do governo ou que sejam públicas, onde quer que se encontrem. Ou então, uma aeronave da TAM ou aeronave da Gol que esteja sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, claro. Ou então, gente, que ela esteja sobrevoando o alto mar. O alto mar é um local onde nenhum país exerce soberania. Você pegar o Atlântico, aí, aquela parte ali, ó, depois do mar territorial brasileiro, virou alto mar. Ali, na verdade, ninguém exerce soberania sobre aquelas áreas, sobre aquelas águas. Bem como o espaço aéreo do alto mar. É o que ele diz aqui. Então, entenda o seguinte, primeira coisa, botar na cabeça. Professor, se ele perguntar embarcações e aeronaves, o que eu tenho que saber? Território ficou fácil.
territorialidade ficou fácil. Mas olha só, se vier embarcação aeronave, se liga, 3 embarcações aeronaves. As embarcações aeronaves que estejam a serviço do governo ou que sejam públicas, é uma coisa, aqui sempre é território brasileiro. As outras, aquelas embarcações que ostentam a bandeira brasileira. Olha o que ele fala aqui, ó, aeronaves, embarcações brasileiras. Ah, então aquelas aeronaves, quando tem a bandeira brasileira, aquilo é só para ficar bonitinho ou a lei obriga? A lei obriga. Entendi, professor. Então tem que ter a bandeira brasileira, sim. Aquilo ali é territorialidade ou exterritorialidade? Se o crime ocorrer dentro daquela aeronave, é territorialidade ou extraterritorialidade? Se ocorrer no Brasil, territorialidade. Se ocorrer no mar territorial brasileiro, territorialidade. Se ocorrer em alto mar, territorialidade. E se ocorrer no espaço aéreo de outro país, posso aplicar a lei penal brasileira? Pode, mas o critério vai ser a extraterritorialidade. Pô, legal. Ah, mas se for em outro país, pode ser aplicada a lei de outro país? Deve poder. Não sei. Não conheço a lei dos outros países. Conheço a lei brasileira. A lei brasileira pode ser aplicada? Pode. A lei penal vai ser aplicada? Não sei. Tem que ter algumas condições. Mas pode ser aplicada? Pode. Qual é o critério? Extraterritorialidade. Beleza? E se por acaso a embarcação aeronável ostentar uma outra bandeira? A bandeira dos Estados Unidos, Air France, não é isso? Suíça. Então, em regra, aplica-se a lei daquele país. A não ser, evidentemente, que ele esteja o quê? No espaço aéreo brasileiro, no mar territorial e espaço aéreo correspondente, porque aí está dentro do Brasil. Aplica a primeira regra, que é o princípio da territorialidade. Está claro? Então, professor, se um crime ocorrer a bordo de uma aeronave da Air France, aplica a lei brasileira? Olha, bichão, a princípio a lei francesa. Mas ela está sobrevoando o Brasil? Tá. Então é Brasil, claro. Territorialidade. Está no território brasileiro, então vai ser aplicada no Brasil. Ah, mas pode ser aplicada a lei francesa? Claro, cara. Isso é outra coisa. É outro papo. É outra discussão. Está claro? Perfeito? Então eu tenho essa regrinha da territorialidade. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, se a aeronave da Air France estiver sobrevoando o Brasil, aplica a lei brasileira, claro. Mas é uma aeronave da Air France. Rapaz, ela está no Brasil, cara. Mas, professor, aplica essa lei francesa? Olha, cara, eu vou ser sincero, nem francês eu falo. Então, para eu ler a lei francesa vai ser bem complicado. Eu não manjo nada do direito penal francês. Mas nada mesmo. Pode ser aplicado? Pode. Professor, com relação a tratados internacionais de aviação, como, por exemplo, o Pacto de Varsóvia, existem algumas regras relacionadas com isso? Claro. Tem alguns pactos que falam o seguinte, olha, se a aeronave cai no país, exemplificando, a aeronave da Air France caiu no Brasil, no mar territorial brasileiro, você lembra? Qual é o critério? O que fala o Pacto de Varsóvia? Quem investiga é onde cai. Se houver crime, o processo vai ser julgado na bandeira que ostentar a aeronave. Então, você viu aquele avião que é o da Air France, que morreu uma cacetada de gente? Quem investigou foi o Brasil. Depois que investigou, concluiu, mandou para a França, e a França que toma as providências cabíveis. Mas o Brasil está fazendo isso por quê? Porque o Brasil foi signatário de tratados internacionais. Ah, mas a Constituição... Para de falar. A Constituição, ela vale dentro do Brasil. Fora, o Brasil se compromete a cumprir hoje tratados internacionais. Mas se ele cumpre lá fora, ele pode jogar para dentro? Sim, internalização dos tratados. E você sabe muito bem, se o tratado falar sobre direitos humanos, entra aqui no país como status de quê, gente? Como status de emenda constitucional. Quer falar sobre isso, professor, com a gente? Na nossa aula de direito internacional eu converso com vocês. Beleza? Então, também será aplicado isso aí. Agora, André, a lei penal brasileira aplica-se só no Brasil?
Olha, no Brasil, sim, eu sei disso. Eu sei, inclusive, quais que são as extensões, a extensão do território brasileiro. Agora, André, a lei penal brasileira pode ser aplicada lá fora? Pode. Ué, em que hipótese? Olha lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, todos os crimes cometidos no estrangeiro, olha o inciso primeiro, que é o que me interessa. Já vou dizer logo, gente, o inciso primeiro é a chamada extraterritorialidade incondicionada. Você vai me entender. O Brasil vai julgar de forma incondicionada. Ele vai julgar independentemente do que ocorrer lá fora. Se o cara for absolvido, se tiver extinta a punibilidade lá fora, não interessa. Se lá não for crime, não interessa. O que acontecer lá fora, não interessa. Aqui no Brasil ele vai ser julgado. Tem que entrar no Brasil? Também não precisa. Você vai ver isso. Também não precisa. É de forma incondicionada. Os crimes realizados contra quem? Contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República. Nosso presidente, claro. Então, se o nosso presidente da República for para o estrangeiro e lá atentarem contra a vida dele ou dela, não é isso? Ou contra a sua liberdade, não interessa se lá for absolvido, se lá não é crime isso, o que acontecer. Se o cara não precisa vir para o Brasil, ele vai ser julgado aqui no Brasil. É a chamada extraterritorialidade incondicionada. Ou então o cara realiza lá fora crimes contra o patrimônio público, crimes contra a nossa fé pública, da União, Distrito Federal, Estado, território, município, de empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma autarquia, de uma fundação instituída pelo poder público. Então, na verdade, dá para dar um exemplo, né? Como é que um cara lá fora, André, como é que um crime realizado no estrangeiro pode ser um crime contra o patrimônio público aqui no Brasil? Muito fácil, né? Internet. O cara pela internet invade o site do INSS e tira verba do INSS. Ou então as subsidiárias de uma Petrobras da vida, por exemplo, lá fora. Eu vou comprar uma refinaria, ao invés de comprar por 10, eu pago 700. Só Brasil mesmo, né? Por quê? O que significa? Significa dizer o seguinte, que esses crimes serão julgados no Brasil. Mas lá fora é o seguinte, eu quero saber lá fora. Não foi crime contra o patrimônio nacional? Não foi crime contra as autarquias, fundações, uma sociedade economista, uma empresa pública, contra a nossa fé pública? Não importa, vai ser julgado no Brasil. Ou então, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Aí é um crime praticado contra a administração pública. Professor, quais são os crimes contra a administração pública? Dá uma olhada lá no artigo 312 do Código Penal e seguinte. Realizou aquele crime do 312 e seguinte, ainda que seja lá fora, o Brasil vai julgar por quem está a seu serviço. Então, funcionário público, credenciado lá nos Estados Unidos, realiza lá nos Estados Unidos um crime contra a administração pública brasileira. Bom, estou nos Estados Unidos, não posso ser julgado no Brasil. Pô, foi contra a nossa administração pública, vai ser julgado. Ou então crime de genocídio. Anota aí, ó, Lei 2889 de 56. O crime de genocídio é crime contra uma raça, crime contra a humanidade. Hitler, Mussolini. Genocídio. Quase que eu falava Lula. Do genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então o crime de genocídio, gente, é um crime. O Brasil falou o seguinte, olha, é genocídio se for crime brasileiro, praticado por brasileiros, ou esse estrangeiro mora no Brasil, o Brasil vai julgar. Então, André, o Hitler cometeu genocídio contra os judeus? Claro. O Brasil vai julgar? Nada a ver. Porque o Hitler, graças a Deus, não é brasileiro e nunca morou no Brasil. Agora, se o Hitler morasse no Brasil, mandando as ordens lá para os alemães para botar na Câmara de Gás os judeus, o Brasil poderia julgar o Hitler. Ah, mas a Alemanha também iria querer julgar? Tá, cara, isso é outra história. Isso é tratar de direito internacional. Não sei como é que são as regras, como são as regras específicas. Na aula de internacional a gente conversa. Está claro? Princípio da extraterritorialidade. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então qual é a questão aqui? Não me interessa o que vai acontecer lá fora. Se lá ele foi absolvido, mesmo aqui ele pode ser punido. Ah, então realmente se o presidente da República for no estrangeiro, alguém atentar contra a vida dele,
um cara lá for preso, lá for processado, lá for julgado e absolvido, ele pode ser condenado aqui? Pode. Por quê? Porque eu estou falando de uma extraterritorialidade incondicionada. Por que isso? Porque o inciso 2, ele fala da extraterritorialidade condicionada. Aí a lei penal brasileira ela fala o seguinte, olha, os crimes onde praticados mesmo que fora do Brasil, mas que por tratado da convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então se o Brasil se obrigou a reprimir por tratados internacionais, ainda fora o Brasil pode julgar. Então é um estrangeiro que cometeu um crime, por exemplo, de tráfico de crianças, e o cara se refugiou no Brasil. O Brasil pode julgar? Pode, porque o Brasil foi signatário de um tratado onde se compromete a julgar esses crimes. Ou então, os crimes praticados por brasileiro. Qualquer crime realizado pelo brasileiro, e contra brasileiro também, tá? É uma outra regrinha, mas crime, já bota na cabeça logo. Crimes realizados pelo brasileiro ou crimes realizados contra brasileiro, o Brasil pode julgar. Foi o caso, por exemplo, daquele rapaz que estava com, não vou lembrar a quantidade, dentro de uma prancha de surf, um outro lá na Barra da Asa Delta, não foi? Levando haxixe para a Indonésia. André, o Brasil poderia julgar? Não julgou, você sabe disso que não julgou, mas poderia. Mas não julgou por quê? Rapaz, porque a Indonésia tem a soberania dela. Tem condições aqui, que nós vamos ver. Olha condições aqui. Ó. E realmente o Brasil pediu para a Indonésia extraditar o cara, e a Indonésia não extraditou. Não vou mandar porque ele vai ser julgado aqui. Eu respeito sua soberania, você respeita a minha. Não foi isso. Ou então crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, já sabe, mercantes ou de propriedade privada, podem ter território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então, na verdade, André, se um crime praticado em embarcação brasileira, o Brasil pode julgar? Se for no Brasil, territorialidade. Se for no alto mar, territorialidade. Se for em outros países, extraterritorialidade. E, evidentemente, que lá não sejam julgados. Parágrafo 2º. Olha, nesses casos aqui, de crimes praticados por brasileiro, crimes praticados contra brasileiro também, que nós vamos conversar, crimes praticados naquelas aeronaves lá no estrangeiro, crimes que o Brasil, praticados por brasileiro, eu tenho que ter o seguinte, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, estou dizendo que a lei penal brasileira vai ser aplicada. Estou dizendo que a lei penal brasileira pode ser aplicada. Mas para ser aplicada tem que haver o quê? Ah, cara, tem que ter tudo isso aqui. Primeiro, tem que entrar o agente no território nacional. Então não adianta o cara lá na Indonésia falar, vou jogar esse cara. A Indonésia manda ele para cá. Ó, ele tem que entrar aqui primeiro. A Indonésia vai mandar ou não vai? Não, não vou mandar. Então não posso fazer nada. Ah, mas o Lula na época pediu até clemência. Para converter a pena de morte, prisão perpétua. 2. Se o fato for ser o fato punível, também no país em que foi praticado. Por isso é aquela regra que se você for na Holanda e fumar seu baseado, aqui no Brasil você não vai ser punido por porte ilegal de droga. Por quê? Porque lá não é crime. Aqui no Brasil, sabe como é que está acontecendo com a questão do Supremo. Não é verdade? De qualquer maneira, qual é a questão aqui? Tem que ser crime nos dois países. Tem que ser crime lá, tem que ser crime aqui. Tráfico de haxixe é crime na Indonésia? Sim. É crime no Brasil? Sim. É isso. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, na verdade, se eu peço para que ele entre no Brasil, para julgar esse crime também, ele não pode ter sido cometido lá, por exemplo, um crime político. Se o cara cometeu um crime político lá, eu posso até pedir para que ele entre no Brasil. Mas eu tenho que ver o seguinte, se esse crime está incluído entre aqueles que o Brasil autoriza a extradição. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, não ter aí cumprido a pena. Então, quer dizer, na primeira hipótese que eu falei, crimes contra o presidente e tal, não importa se ele for absolvido lá. Aqui importa. Se ele for absolvido lá, aqui ele não vai ser julgado. E não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por qualquer outro motivo, não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, quer dizer, se ele cometeu um crime lá e lá o crime estiver prescrito, aqui já era, ainda que aqui não esteja prescrito. Ou vice-versa. Se ele realizou o crime lá o crime não está prescrito e aqui estiver prescrito, o Brasil fala, ele não vai ser julgado aqui.
E como é que vai ser julgado lá? Não sei, gente. Eu não sei nem que país nós estamos falando. Está claro? Então eu quero que você entenda que no inciso 1º do artigo 7º, eu tenho a extraterritorialidade incondicionada. E no inciso 2, a extraterritorialidade condicionada, sujeita a essas condições aqui. Como também o parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Foi isso que eu falei para vocês. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, quando eu falei para você crime cometido por brasileiro, eu já falei, olha, por estrangeiro contra brasileiro também. Jean Charles foi vítima, né, de um crime, não sei, se vê que ele foi absolvido, né, por um policial londrino, no metrô de Londres. Agora, além do parágrafo anterior, não foi pedido, foi negada a extradição e tem que haver requisição do ministro da Justiça. Então, na verdade, para que o Brasil julgasse aquele policial, que não seria extraditado jamais, né? Porque ele é londrino, estava em Londres, não vai ser extraditado. Deveria haver a requisição do ministro da Justiça. Tá? De qualquer maneira, eu tento simplificar para você o seguinte. Simplificar aqui. Dentro do Brasil, territorialidade. Fora do Brasil, pode ser aplicada a lei brasileira? Pode. Em que hipótese? Primeiro, se preocupa em embarcação e aeronave. Se for pública ou a serviço do governo, é onde ela se encontrar é territorialidade. Se for uma embarcação brasileira, no Brasil é territorialidade, em alto mar territorialidade, no estrangeiro extraterritorialidade. Se for uma embarcação estrangeira, ou aeronave, tá? Que ostente uma outra bandeira, em regra, a lei que ela ostenta. Se for lá fora, a princípio não se aplica. Se for no território brasileiro, territorialidade. Porém, mesmo embarcações estrangeiras, a lei penal brasileira aplica-se em duas hipóteses, fora do Brasil. Incondicionada, contra o presidente, genocídio praticado por um cara que mora no Brasil ou que é brasileiro, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, ou crimes praticados contra o bem público, vamos botar assim. E a extraterritorialidade, crimes praticados por brasileiro, contra brasileiro, não é isso? Ou crimes ocorridos a bordo de quê? De aeronaves lá no exterior. Está claro? Agora, André, o que eu preciso? Preciso de um montão de coisa. Preciso se é crime lá, se é crime aqui. Ele não pode ter sido absolvido lá. Lá não pode estar extinta a pena nem aqui. Ele tem que pisar no Brasil e o Brasil tem que autorizar a extradição. E se for um crime praticado por estrangeiro contra o brasileiro lá fora? Além disso, tem que ter a requisição do ministro da Justiça e não pode ter sido negada a extradição. Está claro? Maravilha. Mas, professor, quando você fala nessas hipóteses, está falando de que princípios? Olha, cara, os crimes praticados... Por que o Brasil julga crimes praticados por brasileiro ou contra brasileiro? Pelo princípio da personalidade. Olha que interessante. Estado é a reunião de quê, gente? Território, povo e soberania. Então, se o Brasil é soberano, ele não protege só seu território. Que eu botei aqui, né? A chamada passagem inocente. É possível que tropas de países entrem no nosso território nacional? É invasão? Pela passagem inocente, não. A lei permite que, com autorização, que ele passe pelo território, tropas militares pelo território brasileiro sem que haja uma ofensa à nossa soberania. Só que ofender a nossa soberania, gente, não é ofender só o nosso território. É ofender a nossa bandeira nos consulados, por exemplo. É isso? É rasgar uma bandeira lá nos Estados Unidos. Como também é julgar o nosso povo. Soberania somos nós. Nós fazemos parte da soberania brasileira. Então, se nós cometermos crimes ou contra nós podemos ser julgados no Brasil. É a chamada princípio da personalidade, passiva ou ativa. Como também princípio do domicílio, que é do genocídio. O Brasil julga o genocídio se for brasileiro ou se o estrangeiro mora no Brasil. Princípio da proteção é aquele princípio, naquelas hipóteses que o Brasil vai julgar quando o crime for praticado contra o presidente ou contra o nosso patrimônio, ou contra a administração pública por quem está a seu serviço. Princípio da justiça universal é quando o Brasil se compromete a reprimir certos crimes. Aquela hipótese que o Brasil é signatário de tratado, não é isso? É.
Se o Brasil é signatário de tratado, se comprometendo a punir alguns crimes, ainda que fora, o Brasil vai julgar. É o chamado princípio da justiça universal. E por último, é o princípio da representação, que a relação é com a bandeira que a aeronave ou embarcação ela ostenta. Por isso que a bandeira é importante para você saber aonde que esse crime ele vai ser julgado. Maravilha? Tranquilo? Então esse foi o nosso tema, gente. Territorialidade e exterritorialidade, que é a lei penal no espaço. Um abraço.